Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Tel Aviv, e a gente está de volta com mais um Café com Pixel, o nosso programa de bate-papo em que a gente traz personalidades, pessoas interessantes, pessoas que têm o que dizer sobre o mercado audiovisual. Programa esse que a gente faz sempre em parceria com o Fábio Sesnick, sócio do escritório CQS FV Advogados. Fábio, tudo bem? Obrigado mais uma vez pela parceria e pela companhia. Obrigado você, Samuca. Sempre bacana estar junto. Legal. E no programa de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o mercado de agentes, um tema que a gente ainda não abordou aqui no nosso programa. A gente tem conosco a Carol Condé, fundadora e presidente da agência Condé, e também a Marina Moisés, que é agente de talentos da IAG, a antiga APA, uma agência de Los Angeles. Obrigado, Marina. Obrigado, Carol. Obrigado pela presença de vocês aqui com a gente. Obrigada a vocês. Legal, vamos começar esse bate-papo. Fábio, tá contigo. Não, muito legal. Acho que a tônica do bate-papo aqui é a gente falar um pouquinho sobre o mercado de agência e talvez a diferença que existe nesse mercado do Brasil e dos Estados Unidos, né? E como o programa aqui basicamente é para a audiência brasileira, tentar situar onde estamos, né? Nas questões de agência no Brasil e onde podemos chegar, né? Na medida em com essa relação com as empresas, agências fora, como é que isso acontece. E aí a gente tem aqui o cenário perfeito, né? Que a Marina é agente nos Estados Unidos, é brasileira, a Carol tem uma das maiores agências no Brasil. Então, eu acho que para começar o papo, a gente podia ter vocês falando, né? O que faz uma agência de talento no Brasil e nos Estados Unidos e um pouco qual é o papel, quais são os tipos de talento agenciado, como é que se organiza esse trabalho do agente? Legal. Posso quer que eu comece? Olá, bom dia. Bom dia aqui, que eu estou em Los Angeles agora. Basicamente, assim, eu trabalho já na IAG, que é a antiga APA, há mais de 10 anos, e eu tive a oportunidade de ser agente trainee, então eu vi como acontece desde o começo, como você consegue crescer dentro de uma agência. E quando eu cheguei aqui, eu não tinha ideia, na verdade. Eu cheguei aqui logo depois da faculdade, eu não tinha ideia de como funcionava uma agência, não sabia nem da existência. Isso faz mais de 10 anos, então acho que o mercado de agenciamento, como a Carol vai contar, cresceu muito no Brasil, então eu fui muito sem informação. E o que eu percebi, que é uma das coisas mais interessantes de agenciamento aqui, é que tudo se passa dentro, tudo entra e sai de uma agência. Então, quando qualquer estúdio quer fazer qualquer negociação, a primeira pessoa que ele procura é um agente para ir atrás de informação de qual talento que pode funcionar para esse produto, para esse projeto que ele quer fazer. Então, a IAG representa entre comediantes, atores, músicos, até pessoas que são professional speakers, que são pessoas que vão e fazem os TED Talks, pessoas que falam para grandes audiências. O meu departamento, que representa pessoas que trabalham em produção, então o diretor de fotografia, o production designer, o figurinista, primeiro assistente de direção, os chefes de departamento que trabalham na produção mesmo, o produtor, roteirista, diretor, são inúmeros, a gente chama de uma full size agency, que é uma agência que representa todos os tipos, e a gente até tenta intercalar os talentos, pessoas como somos humanos e temos as possibilidades de trabalhar em várias áreas, temos talentos que são atores, que são comediantes, etc., que fazem tudo ao mesmo tempo. E é isso, eu acho que a gente pode, vou deixar a Carol falar um pouquinho, mas acho que expliquei um pouco. Demais. Não, então, eu abri a agência em 2004, né, os primeiros atores da agência eram os atores do filme Cidade de Deus, e eu acho que a transformação que a gente veio sofrendo no mercado desde lá até aqui é enorme, né? Assim, principalmente no plano de, no ponto de vista de construção de carreiras para atores, o mercado mudou muito, né? Então, falando em o que era possível ser, né, e fazer como agente, quando eu comecei, é totalmente diferente do que a gente pode fazer hoje, né? E assim, ao contrário do que a Marina falou, né? Quando ela chega lá 10 anos atrás, tem um mercado muito estabelecido, já muito bem organizado, de agências. Eu acho que hoje
aqui no Brasil a gente pode começar a pensar, né, que alguém possa desejar ser agente ou empresário, porque até então acho que todo mundo foi se tornando por alguma proximidade ou alguma habilidade específica ou necessidade, às vezes alguém da família fazia sucesso, as pessoas foram se tornando, embora quando eu comecei em 2004 a gente já tivesse algumas agências que estão até aí até hoje bem fortes, como, né, a FR da Fernanda Ribas, por exemplo. Eu acredito que essa transformação ela veio acompanhando a transformação do nosso mercado, e foi mais ou menos ali um pouquinho antes da pandemia. Então, a agência, quando eu abri, ela chamava Carol Condé Agenciamento de Atores, porque a gente só trabalhava com atores. O agenciamento no Brasil era, assim, predominantemente agenciamento para atores. Existia o mercado da música, que é diferente, né? Mas um pouquinho antes, então, assim, eu dato em 2015, assim, com a chegada da Netflix, eu mudo o nome da agência para Condé Mais, já também entendendo que a gente ia começar um novo momento onde a gente poderia, então, representar outros talentos, né, off-screen, acima da linha, abaixo da linha, que é um pouco como a Marina pode depois melhor falar, como a gente sabe que é feito essa divisão, essa organização é feita no mercado internacional. Então, hoje, acho que isso já se concretizou aqui no Brasil, já tem outras agências, né, que estão fazendo o agenciamento de forma muito profissional, muito bacana, de talentos off-screen. Dá para a gente dizer que hoje uma agência de talentos ela tem um papel que vai muito além de simplesmente representar um determinado artista ou um determinado profissional, mas de fazer esse papel de catalisador e de entreposto, vamos chamar assim, entre o criador, entre o produtor de um determinado conteúdo que está buscando um determinado perfil de profissional ou de talento e, claro, que o portfólio que vocês têm daqueles talentos representados, quer dizer assim, conseguir ter essa sensibilidade entre o que o mercado está demandando e entre o que vocês têm à disposição, entre as peças que vocês têm à disposição para oferecer para o mercado, é papel também do agente de talentos hoje? Sim. Sim, com certeza. Eu acho que aqui já faz tempo que né? Porque eles já estão acostumados. Mas acho que a Carol foi uma grande pioneira nesse aspecto também de ajudar. Pode falar. Então, Samuel, o que acontece é que a gente teve de novo, falando sobre o mercado, né? Um dos papéis fundamentais, eu acho que tem uma diferença que a Marina também vai poder falar melhor nesse sentido, que no Brasil a gente não tem a figura do agente, do empresário dividida assim, em dois profissionais ou duas empresas, né? E a gente foi, por uma questão mesmo da maneira como a gente foi criando o trabalho, né, que eu acho que o trabalho de agente empresário ele tem uma coisa que a gente pode compartilhar entre empresas e mercados, mas aqui eu vejo que no Brasil ele tinha uma função que era restrita ao que era possível ser feito, né, e ao que era necessário. Então, assim, a questão do agente, que eu vejo como uma representação, e o empresário, que eu vejo como alguém mais do business, da gestão, isso foi sendo praticado pelos profissionais, agentes ou empresários, de uma forma comungada aqui, né? Então, você tem os estilos de agenciamento e de empresariamento, mas você inevitavelmente tem essas duas funções operando, né, numa carreira, ainda que você não esteja refletindo sobre isso. Se você não vai prospectar alguma coisa sem direcionamento nenhum e também não vai poder fazer um trabalho de empresariar aquela carreira, de pensar no business daquela carreira sem poder ter um trabalho de representação. Então, assim, aqui a gente foi trabalhando dessa forma e eu acho que tem a ver também com amplitude de mercado. Você tem a língua também, que é um fator, né, que faz com que a gente alcance mais o mercado do que um mercado, por exemplo, de língua inglesa, que você tem, né, uma abrangência maior. E, assim, o maior prazer de um agente, sempre que eu falar agente, vou falar agente empresário, que é como a gente fala aqui, né? Assim, às vezes a pessoa, na mesma frase, se refere à mesma pessoa, denominando meu agente, vai te ligar e tal, e fala com o meu empresário. Eu comecei a perceber que quando os streamings chegavam, a primeira coisa que acontecia é que eles falavam assim, é seu agente ou seu empresário?
era a mesma pessoa, na verdade. É que a gente usa os dois termos, os próprios atores falam muito, né? Os agenciados misturam esses dois nomes para falar da mesma pessoa. Mas eu acho que essa questão é muito bom, é muito importante, é muito bacana você poder prospectar, escalar, que é isso que eu acho que começa a acontecer agora com os profissionais que estão atrás né, das câmeras. Anteriormente isso não era possível, né? Você não escalava um diretor de fotografia para trabalhar com um diretor. Normalmente aquele diretor trabalhava a vida inteira, porque a gente estava falando de cinema autoral, que era um filme e o mercado da Globo, que tinha os técnicos que eram da Globo. Então, hoje, com a chegada dos streamings, principalmente, a gente começa a ter o melhor diretor de fotografia para aquele projeto, com aquele diretor. Então, isso começa o trabalho do agente neste lugar, de uma pessoa que consegue, dentro da sua grupo de talentos, escalar o melhor grupo de pessoas, começa a ser uma necessidade, começa a ser um valor para o mercado e para o contratante. E isso realmente é uma coisa que começou a acontecer aí, eu acho que a partir de 2015, com a chegada da Netflix, porque ali com a TV a cabo ainda não era tão assim, ainda era muita coisa das produtoras de cinema, era quase uma extensão ali das produtoras que já estavam fazendo seus filmes, e não tinha um mercado exatamente como tem agora. Agora, por que o streaming determinou isso, Carol? Assim, esse matchmaking, essa função de matchmaking que vocês acabam exercendo, o que é diferente no mercado de streaming que demanda isso? São produtos muito mais customizados, muito mais pensados para uma determinada audiência. O que mudou na realidade de vocês com a chegada do streaming? Eu acho que tem uma questão de volume, de largada, né? Porque a gente tem um volume de produções ou de desenvolvimentos muito maior, onde tem uma qualidade que eu comparo um pouco, que, por exemplo, se a gente pensasse no mercado sob demanda, né? Que assim, então eles sendo os clientes, assim, eles têm algumas necessidades que precisam ser encontradas. Então, desde representatividade a perfis específicos. Então, se a gente está falando de uma fotografia, a gente tem pessoas que têm mais linguagem de ação. Então, você começa a ter um grupo maior. Por exemplo, se você tem uma série, você tem muitos episódios, aquele projeto ele é maior, ele comporta um número de profissionais comungando o mesmo espaço. Então, você tem uma escalação que é da linguagem, que é a melhor, né, melhor profissional para aquele trabalho, mas tem uma escalação também de relação. Quem são as pessoas que têm processos similares, que eu não posso juntar pessoas com visões de cinema, ou de linguagem cinematográfica, ou de direção de atores, ou de processos tão diferentes, a não ser que haja uma, né, construção ali clara em relação ao que se quer. Então, eu acho que esse trabalho sob demanda de Carol, eu preciso de alguém que escreva sobre tal coisa. Você conhece alguém que... Ele acontecia ali no nosso... Eu fui muito feliz no cinema. A minha agência era muito voltada para o trabalho de cinema autoral, né? Que era bem polar, Globo e cinema. Eu fui feliz bastante nessa escalação quando eu abri a agência durante longos anos, mas assim, era para atores. Normalmente, você não escalava um diretor de fotografia, não conseguia... O diretor já trabalhava, a diretora com a mesma pessoa, e eram projetos das próprias produtoras, né, os diretores donos das suas produtoras. Então, agora a gente tem mais volume e necessidades diferentes nesse sentido, né? Eu ia... Estava perguntando. Desculpa, Fábio. Eu queria passar a bola para você, Marina, para perguntar, na verdade, assim, né, a Carol frisou bem que o manager e o empresário e o agente, o manager e o agent, é a mesma pessoa no Brasil, e ela faz esse papel dobrado, né? Você é só agent, então, assim, qual é a diferença? Como é nos Estados Unidos, o que faz um, o que faz o outro? Sim, tem uma diferença, assim, bem específica, porque nos Estados Unidos, um talent agent, ele tem uma agência tem uma licença que permite com que ela legalmente feche, é regulado, é um trabalho, é um profissional regulado, e ele tem essa licença que toda agência possui. Toda vez que você promove um agente, você tem que dar um update nessa licença e adicionar esse agente para essa licença, e isso faz com que a gente seja legalmente autorizado a negociar e fechar contratos para clientes. O manager, por essa regulação, agentes não podem produzir. Então, a gente não pode, por uma questão de
não nos tornar, às vezes, isso é uma questão que sempre gera discussão para não criar problema entre os clientes. A gente não pode se tornar chefe dos nossos clientes, então a gente não pode produzir projetos dos nossos clientes. Todavia, um manager, que é o empresário, pode produzir com os clientes e não é uma pessoa que tem uma licença. Então, em teoria, qualquer pessoa pode se tornar um manager, e o trabalho do manager geralmente são atores, músicos, pessoas que precisam de uma equipe maior. O diretor de fotografia, o pessoal que trabalha, os criativos, que a Carol chama, que são o pessoal que trabalha por detrás das câmeras, não costumam ter managers, costumam ter uma pessoa só para lidar com a carreira, porque é um trabalho que, assim, eles acabam preferindo não ter que pagar pelos dois serviços, porque aqui é separado, você paga um serviço para o manager e um serviço para o talent agent. E uma coisa que eu queria falar, que eu acho que é um adendo do que a Carol falou, bem rapidinho, que antigamente nos Estados Unidos não existiam também agentes, e os estúdios eram donos, assim, tinham um contrato com os talentos diretamente, como sempre foi no Brasil, e foi mudando com o decorrer do tempo. E isso foi acontecendo justamente por uma percepção de que não fazia sentido os estúdios ficarem pagando os talentos e prendendo os talentos dentro deles para poder trabalhar. Ficavam pessoas que ficavam sem trabalhar um tempão, ou eles se comprometiam com um ator que às vezes não tinha um papel. Então isso eu acho que ter um agente ou ter um empresário possibilita a gente, os criativos, os atores, os diretores, de fazerem e trabalharem com mais oportunidades, terem uma amplitude de possibilidades, e faz com que eles não fiquem presos dentro do estúdio. E também é bom para o estúdio, porque ele pode ir atrás dos talentos pontuais que ele precisa, de acordo com o projeto que ele precisa. E a gente profissionaliza e organiza esse processo. Porque imagina se um estúdio vai ter que ir atrás de todos os atores. Ele vai atrás de uma pessoa, ao invés de ir atrás de 100 mil atores, que podem ser uma possibilidade. A gente meio que ajuda na profissionalização e na objetivização, Jesus, não estou conseguindo nem falar português, em ser um pouco mais objetivo e prático o processo. Então, faz com que tudo fique mais rápido, porque os streamings também fazem com que tudo seja mais rápido, essa mudança de ter tido mais projetos e o mercado brasileiro ter crescido tanto. É uma questão que exige que a gente trabalhe mais rápido. Assim, não dá para a gente ficar também indo atrás de milhões de pessoas. Eu acho que na verdade, o adendo. Por isso que se estabelece que realmente se tornou possível, é uma necessidade do mercado, não a vontade minha ou de um talento, né? É uma necessidade. O contratante, ele prefere que você falar com você, porque você sabe. Imagina a estratégia, imagina alguém tendo que olhar a agenda de 40 profissionais. Eu vou trabalhar nesse sentido para apresentar para o meu contratante as pessoas que realmente podem, ou as soluções para que aquilo possa ser encaixado. Então, começa a virar uma engrenagem fundamental, né? Que qualifica ali aquelas relações. Interessante uma questão que a Marina trouxe, que eu acho que foi uma mudança bastante paradigmática no mercado brasileiro, né, que aconteceu nos últimos anos. A gente tinha, né, essa cultura de que grandes produtores brasileiros, na verdade, grandes emissoras de televisão, né, tinham portfólios imensos de artistas que eram contratados, né, e fixos, né, eram funcionários daquelas empresas, a Globo principalmente, né, tinha esse controle que caracterizou o mercado durante muitos anos, né, e isso mudou em função de duas questões. Uma foi os custos, né, para a Globo ficava muito caro manter aquele portfólio, aquela enormidade de talentos ali na folha de pagamentos mensal, alguns eventualmente até fora da tela, mas permanentemente ali, e também o interesse dos próprios artistas de poder ter um pouco mais de liberdade. Mas eu pergunto se esse novo modelo em que você tem que batalhar job por job, você tem que buscar os projetos, não é um modelo também um pouco mais restritivo, quer dizer, assim, só os talentos que se sobressaem ou que têm uma visibilidade maior, e inclusive somando aí a visibilidade que eles têm na própria tela e também, né, no entorno, redes sociais e tudo, é que acabam sobrevivendo nesse novo ambiente. Não se torna um ambiente muito mais competitivo, muito mais difícil para o talento sobreviver? Qual que é a visão de vocês?
Eu acho o oposto, na verdade. Eu acho que existe uma competição maior, sim, mas faz com que a gente possa, por exemplo, se me ligam e me procuram um talento específico e ele não está disponível, eu vou poder trazer um talento que talvez eles não estivessem pensando. E eu acho que os estúdios, eles acabam procurando sempre as mesmas pessoas. Eles estão acostumados a trabalhar, eles não querem arriscar tanto. Nós vamos querer tentar trazer pessoas diferentes para eles, porque vai gerar uma possibilidade nova para um talento nosso. Sim, eu acho que acaba permitindo que a gente apresente mais pessoas para eles, ao invés de. Mas a competição é grande, sempre, assim, acho que isso não tem como negar. E você tem um leverage de representar um grande talento e, de repente, com isso, conseguir levar outros talentos, né? Que é uma coisa Sim, que... com Aí você certeza. fala, olha, eu represento o fulano, que você quer. Mas, poxa, eu queria muito que você colocasse ciclano. E aí você combina Sim. e de repente, você está criando um novo talento, né? Isso tem muito na música, no show de Total. abertura. Antes da banda, toca aquela banda que ninguém conhece, mas, pô, daqui a pouco ela tá famosa também. E assim você vai criando esse repositório, né, de talento. Imagino que no Brasil seja assim também, né, Carol? Não, com certeza. A gente vivencia tempos depois, né, os movimentos que acontecem no mercado que a Marina atua, né? Então, assim, acho que eu estava dando um curso agora aqui em São Paulo que traz exatamente a gente abre com um filme que chama Casting By, que é um documentário que não está agora mais na HBO, mas que teve na HBO há muito tempo, que conta, porque é para atores, conta exatamente essa trajetória, assim, da entrada dos atores off-Broadway em Hollywood, desse momento onde os estúdios começaram porque as escalações eram feitas, né, muito dentro do próprio estúdio, por tipos, né? Então, o mordomo, a pin-up, o cara bravão. Então, assim, a gente tem uma similaridade muito grande do processo da Globo aqui no Brasil, né? Que se inspira nesse processo dos estúdios. E agora a gente está vivendo, de fato, essa abertura total, né? Não tem mais essa cultura de contrato longo na Globo. E quando eu comecei, em 2004, a gente tinha, então, um mercado super polarizado para atores nesse sentido, porque tinha a Globo, primeira novela da Record acontecendo, as novelas do SBT, elas eram, às vezes, tinham umas coisas de remake ali, remake não é adaptação de novelas mexicanas, mas era esporádico. Então, depois a gente teve, por causa da lei de cotas, a produção nacional na TV a cabo. Então, tudo isso foi criando uma possibilidade muito maior de estratégias, aquilo que eu falei, né? A gente não podia, a nossa estratégia era fazer o que dava, assim, né? Para que aquela pessoa trabalhasse. Então, você poder dizer um não para um projeto, porque você sabe que ali na frente tem outras possibilidades e a gente não quer mais fazer esse tipo de trabalho, a gente precisa desse outro tipo. São coisas que a gente foi podendo fazer ao longo do momento em que o mercado foi abrindo, né? Mas essa questão da competitividade é interessante porque, por exemplo, existia, quando eu comecei lá, que eu falei que existiam algumas agências já bem fortes, o aspecto de trabalho que essas agências tinham para desenvolver um aspecto comercial das carreiras, porque se você pensasse os atores, a maioria dos atores, esses que tinham agência, eram atores que estavam na Globo, atores e atrizes, e eles tinham uma carreira comercial, né, de construção de imagem ali, que era muito junto da publicidade, raramente eles faziam um filme, e o que eu pude fazer, por justamente estar trabalhando com atores que eram atores que não eram contratados da Globo, foi realmente o que me proporcionou a carreira que eu tenho hoje. Então, a gente foi criando desde teatro, aí depois veio teatro musical, e dentro do cinema também, depois aí sim, o trabalho com streaming, você vai podendo criar até mesmo bases para negociação de cachês, coisas que, imagina, uma pessoa entrava na Globo, ela ficava 4 anos sem uma negociação de cachê, então não era uma prática que existia, por exemplo, tanto que quando você ia negociar com um produtor de cinema, ele falava, você é o quê? Não, você é agente? Não, mas não, isso aqui é o que eu pago para todo mundo. Ah, não, mas fulano que é famoso faz por menos. Aí eu falo, faz por menos porque ele tem um contrato de milionário na Globo. Essa pessoa não, ela vai deixar uma peça para fazer, enfim. Então, tudo isso foi sendo construído e hoje essa competitividade que você falou, ela é positiva, ao meu ver, porque ela permite um trânsito. Eu consigo transitar melhor um ator que está começando a fazer um protagonista
na Globo e vice-versa, alguém que estava ali há muito tempo consegue fazer um filme de um diretor que achou que nunca ia poder ter aquela pessoa naquele papel só como protagonista, então é interessante, eu acho. Vocês acham que hoje tem mais oportunidade de trabalho do que há 10 anos atrás, quando vocês começaram, 10, 15 anos atrás, quando vocês começaram? Ah, com certeza. Com certeza. É sempre menos do que esse ano não foi muito bom. Esse ano não foi muito bom, mas vamos tirando o strike. Jesus. Como que... A greve, isso. Tirando a greve de lado, o ano passado, antes da greve, maior ano de oportunidades, sim. Antes da gente entrar nesse detalhe, desculpa, Fábio, te interromper, é só uma curiosidade minha, a gente vai falar um pouco do mercado, mas eu queria que vocês falassem um pouco como é que é o trabalho de vocês de olheiras, né, de observadoras do mercado para poder pensar os talentos onde eles estão hoje. A gente sabe que eles podem aparecer tanto nos veículos tradicionais, no teatro, na própria televisão, nas produções, tudo, mas também estão nas redes sociais, estão em outros canais aí. Como é que vocês fazem para descobrir esses talentos hoje? São de todos os jeitos, assim, eu assisto muito filme e assisto muita série de televisão, e todas as vezes que eu assisto eu vou no IMDb, porque aqui a gente tem essa vantagem de ter tudo no IMDb, então toda vez que eu assisto qualquer coisa eu ou procuro no meu sistema ou vejo o IMDb quem foi que fez, e teve um dos meus talentos, que inclusive é brasileiro, foi uma forma bem inusitada que eu encontrei, ele foi diretor da série Riverdale. A atriz principal da série postou no Instagram uma plaquinha com o nome dele escrito, ele era assistente de direção na época, assistente de direção, Gabe Correia, e aí eu vi, nossa, Riverdale e era brasileiro, eu falei, nossa, um brasileiro no Riverdale, aí eu fui atrás dele, e até hoje os meus clientes há mais tempo. Então existem, eu acho que a gente nunca desliga, né, a chavinha, a gente tá sempre game on, e sempre pensando e procurando e conversando, e muitos clientes indicam novos clientes também, e isso é a melhor dos mundos, porque se você tem um cliente que você gosta, que você respeita, que tá também gostando do seu trabalho e quer te indicar uma pessoa que ele também confia, é muito legal também. Sim. Igual, assim, de todas as formas, né? E às vezes eu e a Carol, a gente colabora também bastante. Então, às vezes eu procuro pessoas no Brasil e eu mando para ela pensa em pessoas que estão querendo carreira internacional e a gente conversa e temos uma coisa muito orgânica entre a gente, que é bem legal. Um assunto para pegar um pouco o gut feeling de vocês é modelo de negócio, né? No geral, o agente e o manager, mas pegando aqui genericamente o agente, ele ganha uma porcentagem daquilo que você negocia para o cliente. É um trabalho meio em success fee, né? O que as agências começaram a se dar conta alguns anos atrás é que, poxa, se eu represento esse escritor, esse diretor e esse ator, o dinheiro normalmente segue o talento, né? Então, põe esses três caras juntos e pá, tem um projeto. Então, nos Estados Unidos, a gente começou a ter o modelo dos packaging deals, né? O cara fala, pô, eu trouxe esses caras, eu negocio, eu ganho o packaging. Esse foi o motivo da primeira greve que teve dos roteiristas e tal, falando, poxa, você representa o deal ou representa a mim, né? Como é que é essa coisa do packaging, enfim, nos Estados Unidos e no Brasil, e nas agências hoje? Aqui, assim, bem rapidamente, porque eles estão terminando os direitos de packaging. Porque há alguns anos atrás, os roteiristas representados pelo WGA tiveram uma renegociação do contrato entre roteiristas e agentes e a associação de agentes. E antigamente a gente poderia pedir o que é o packaging fee, é quando você representa todas essas pessoas, tipo vários núcleos diferentes de um projeto, você leva e vende, você fala, bom, ao invés do meu cliente me pagar uma comissão nisso, o estúdio mesmo, a pessoa que vai contratar vai me pagar uma porcentagem de acordo com o budget ou o lucro desse projeto. Isso foi visto, pelos roteiristas
aparentemente eles acham acaba que os agentes, em teoria, não brigavam tanto para aumentar os cachês dessas pessoas, o que claramente, na verdade, mas tudo bem, eles acham que isso aconteceu. Então, eles escolheram preferir pagar a comissão e terminar os packagings. Então, ainda existem alguns projetos, os packagings que foram negociados ainda estão funcionando, mas acho que desde o ano passado, eu não trabalho com packaging, mas acho que faz 1 ano ou 2 que não se pode mais negociar packaging, se você tem que tirar a comissão. Pelo menos no ponto de vista de projetos narrativos. Não estou falando da parte de reality, variety, isso é um outro bicho também. Mas eu acho que no Brasil ainda pode fazer isso. Não, eu acho que no Brasil a gente não tem legal nenhuma. Oi, Fábio? Não, eu falei, acho que aqui não tem restrição legal nenhuma. Se faz ou não, a Carol que vai saber dizer, mas... Não, mas na verdade a gente até conversa muito sobre isso, né, Marina? Eu pergunto muito para ela e tal. Acho que isso tem sido um ponto de interesse mesmo, de como fazer esse modelo de negócio. Porque, na verdade, na prática, a gente já faz isso. Porque a gente quer que os nossos talentos trabalhem. Então, eu junto uma pessoa com outra pessoa e falo, caramba, a gente já tem diversos modelos desse sentido, né? Um que o IP era a pessoa que escreveu o livro era nosso agenciado, outro que a gente comprou junto com o agenciado, outro que a gente comprou sozinho e trouxe um agenciado. O nosso maior desafio hoje é nesse modelo de assinatura e de remuneração, que a gente vai fazendo e tem acordos prévios, às vezes, com as produtoras, mas quando eles chegam no streaming, às vezes aquilo não pode ser efetivado daquela forma, e como a gente trabalha o tempo todo para movimentar aquelas carreiras, a gente caminha com esse modelo ainda sem uma definição maior de negócio, eu acho, de onde vai estar, porque é óbvio, assim, a gente reflete sobre isso, é óbvio que, assim, para mim, o tempo que eu levo para trabalhar uma contratação, né, mesmo uma relação de prospecção para um agenciado, e a remuneração que é aquele comissionamento em termos de engrenagem para o meu escritório, não compensa eu fazer todo esse outro trabalho de empacotar a longo prazo, não tem porquê, número de horas e de coisas que às vezes você vai ter que ir atrás do dono dos direitos e negociar. Tudo isso a gente tem feito por experiência, para querer formar de alguma forma isso como um mercado, mas se isso não virar algo realmente, e para isso a gente depende exatamente, talvez, aí dessas convergências com regulações, etc., entender o que vai realmente se estabelecer para que seja um negócio de fato, e isso seja mais vantajoso do que só, então, né? Porque se eu ganhar a mesma coisa que eu ganho como cachê de um agenciado, que o projeto chegou prontinho, que eu só negocio, em termos de negócio para a agência, eu não tenho comparação, né? Eu trabalho o número de horas, o número de expertise envolvida para a gente fazer um package. Mas a gente faz porque é prazeroso, porque a gente quer que dê certo, porque a gente quer ver aquilo até o fim, né? Então, tem processos que a gente ainda não concluiu, que a gente já vendeu para a produtora, mas a produtora ainda não vendeu para o streaming. Será que na hora que chegar no streaming isso vai prevalecer aquilo que a gente negociou com a produtora? Ou eles... Porque ninguém quer que o projeto caia também. Então, se aquilo for uma condição... Né, se a gente estar como associado, ou, enfim, ter um comissionamento X ou Y for uma condição, a gente vai, provavelmente, pelos talentos, abrir mão de algumas coisas. Então, eu acho que é um momento muito excitante nesse sentido para esse assunto, até porque, quando a gente observa o mercado lá fora, a gente tem a chance de saber o que deu errado lá, e se deu errado lá é porque deu muito certo durante um tempo. Eu acho que a gente ainda tem muito para dar certo nesse sentido, ainda tem muito por movimentar nesse sentido, mas a gente pode observar também o que foi o ponto de, né, ali que fez com que isso fosse hoje esteja nesse pé que a Marina falou, e tentar conduzir de outras formas, né? Mas eu acho que esse é o grande
pulo do gato do agenciamento. Quando eu coloco com demais, a minha visão era essa, era juntar, porque é muito bacana você saber tudo que seus agenciados, a gente sabe o que eles querem e que o mercado não sabe. Então, você poder, ter um hub, né, na sua própria agência, de juntar talentos. Outra coisa que você falou super interessante, acho que foi o Samuel que perguntou, não sei, sobre você poder, foi até o Cesnic que falou, essa oportunidade de você ter alguém muito já desenvolvido e você coloca outra pessoa, né? Nesse lugar. Então, você faz isso no próprio packaging. Você traz uma pessoa muito talentosa, um roteirista super talentoso que precisa de repente, uma aceleração com alguém que já está, e aí eles se conhecem dentro da agência, se gostam ali dentro da agência e vão juntos para esse projeto. Então, acho que o packaging é uma coisa ainda muito bacana aqui para a gente explorar no Brasil. Vira quase um trabalho de pré-produção, né? Assim, você está montando uma concepção num projeto antes dele nascer. Eu queria trazer, a gente não pode deixar de tocar nesse assunto, e acho que a Marina pode contribuir muito, mas acho que a visão da Carol também para o mercado brasileiro é importante, a questão da greve, né? A gente teve nos Estados Unidos, durante esse ano, uma atividade bastante significativa nesse sentido, o mercado ficou parado por um bom tempo. Queria, Marina, que você contasse um pouco como é que foi essa história, qual que foi o impacto disso no mercado como um todo, e aí trazendo a Carol para a discussão, a gente entende que isso é um processo que vem do próprio posicionamento dos profissionais, dos artistas, dos roteiristas, dos talentos, né? Do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional, do ponto de vista político também. Então, como que essas duas coisas se misturam, né? O engajamento deles numa causa que é uma causa política. A gente está vendo isso agora acontecer nos Estados Unidos de novo, por conta de todos os conflitos geopolíticos que o mundo está vivendo, né? Muitas vezes o posicionamento de um determinado artista depõe contra ou a favor, né, a visibilidade dele. No Brasil, como é que isso se refletiu na época, principalmente nesse momento de polarização que a gente viveu, Carol? Então, Marina, queria que você começasse avaliando aí esse momento da greve para a gente. Então, a greve, acabou, mas ainda estamos sofrendo com o que aconteceu. Eu acho que desde os meus clientes são pessoas que trabalham na produção, então eles não entraram em greve, mas foram diretamente afetados pela greve. Porque desde que começou, desde novembro do ano passado, mais ou menos, os estúdios já começaram a conversar, já tinham conversas tipo, os roteiristas vão entrar em greve, os roteiristas vão entrar em greve, já tinha a sombra da greve. Então tudo já começou a ficar mais devagar. O que aconteceu é que os estúdios começaram a empurrar um pouco mais, porque eles não queriam investir dinheiro nos projetos e depois ter o projeto parado, porque aí se perderia muito dinheiro. Então, eu lembro que desde novembro começou a tudo ficar mais lento. E aí ficava o tempo inteiro falando, vai entrar em greve, vai entrar. E essa ameaça fazia com que tudo, tipo, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Então foi um ano inteiro de quase nada acontecendo. E quando os roteiristas entraram em greve, eles começaram a pensar, tudo bem, vamos filmar fora dos Estados Unidos. E existe uma cláusula entre o WGA, que é o Sindicato dos Roteiristas, que tem que existir um roteirista no set para ter qualquer tipo de modificação nas falas quando você está filmando alguma coisa. Então, o que aconteceu? Eles tentaram filmar ainda quando os roteiristas estavam em greve, mas não podia ter nenhuma modificação nas falas durante a filmagem. Todo mundo sabe que roteiro se muda durante as filmagens, então eles tentavam, senão seria uma inflação contra o sindicato da WGA, e é um sindicato extremamente forte, que, assim, todos os roteiristas sabem que se você tentasse fazer qualquer tipo de trabalho, mesmo se você não fosse parte do WGA ainda, poderia criar uma dificuldade para você entrar no WGA. Então estava todo mundo realmente assim, se você não estivesse trabalhando num projeto pessoal em casa, acho que tudo parou para os roteiristas. Aí quando veio a greve dos atores em cima disso, aí realmente nada aconteceu, porque eles não tinham como filmar sem os atores. Assim, não existiu nada, então os meus clientes ficaram por muitos meses sem trabalhar. E agora, assim, faz algumas semanas que voltou, eu não sei se aconteceu hoje, preciso me atualizar se eles acabaram assinando o contrato novo, porque muitos atores não estão felizes ainda com o que foi aceito entre a negociação do sindicato com relação à inteligência artificial. Isso é uma questão enorme, assim, eu acho que ainda temos muito que
ver o que vai acontecer, de o que eles vão acabar se utilizando, porque querendo ou não, algo que os estúdios querem fazer projetos e querem gastar menos com todos os projetos que eles fazem. Então, obviamente, que acabar com o trabalho de pessoas que, por exemplo, eu acho que é uma das questões que eu lembro mais próximo, porque, mais uma vez, eu não trabalho com atores, mas eu sei que não ter figurante é uma coisa que eles estão tentando colocar mais inteligência artificial para criar os figurantes nos projetos. Mas os atores muitas vezes começam como figurantes a carreira deles. Então é uma questão séria. Sim, como que os atores vão começar as carreiras de novo? Como que eles vão ter essa chance de entrar no mercado? Então, assim, foi um ano difícil. Eu espero que o próximo ano seja melhor. E tem, assim, uma sombra de uma próxima greve que eu não acho que vai acontecer, mas, assim, nem gostaria de falar isso em voz alta, que eu tenho medo. Mas o pessoal, o pessoal de produção vai renegociar o contrato ano que vem. E eles falam muito de uma greve, porque são pessoas que realmente precisam receber um aumento salarial. E tá rolando uma briga grande, porque eles gostariam de poder pedir um aumento, de brigar e de entrar em greve para conseguir esse aumento de salário. Mas com tudo que a gente perdeu nesse ano, que foram bilhões de dólares, eu acho que vai ser difícil eles conseguirem ter essa força para conseguir entrar em greve, e é difícil. Espero que, assim, mas veja bem, né? Na perspectiva do agente de talentos, assim, uma briga para poder garantir o direito dos talentos frente à tecnologia e inteligência artificial é uma boa para você, porque você não representa nenhum software, né? Ainda. Sim, super. Ainda, né? Eu fui super a favor da greve, apesar de saber o quanto foi difícil o ano. A gente nunca, acho que todas as agências, inclusive, se pronunciaram a favor das greves, porque a gente precisa se proteger. Ninguém está querendo ser substituído por uma inteligência artificial. E não existe. E assim, foi o mercado mudou. E os contratos estavam completamente desatualizados. O mercado mudou, e os contratos que antigamente eram, se você negociava com um Netflix da vida, um streamer da vida, eles eram considerados new media, que é como se fosse uma web series. Então, os salários para uma pessoa que escrevia uma série do Netflix poderia ser negociada como se fosse uma pessoa que estava escrevendo uma web series, que não faz o menor sentido. Hoje em dia todos são new media, hoje em dia todos são streamers, então eles tiveram que ter essa questão, e os roteiristas tinham super direito de ter essa briga. E tinha outra questão dos resíduos, que o Netflix o modelo de negócio do Netflix não é de dividir os resíduos, mas eles conseguiram ter essa briga e melhoraram a situação deles com relação a isso. E acho que vai ser inacabável essas questões de inteligência artificial, assim. Eu tenho muitos receios, mas espero que o próximo ano seja mais ativo, porque esse ano foi realmente dormindo tudo. E aqui, Carol, o problema não era esse, mas eu acho que a questão política pesa muito hoje, né, na questão do trabalho de vocês. Como é que tem sido lidar com essas variáveis? Eu acho que eu te falei no início, né, que a gente o nosso mercado, ele não tem essa estabilidade, né, que o mercado onde a Marina atua tem. Então eu acho que a gente está sempre tendo eu até falei aqui numa hora que é bem melhor do que era, mas é bem pior do que poderia ser, né? A gente está sempre com uma promessa de crescimento, uma promessa de volume, desenvolvimento, que tem atrapalhadores. Políticos nem se fala, né? Então, eu acho que a gente experimenta um momento de, né, quando chega um stream, todas essas mudanças que eu fui falando, pelo menos para as carreiras, né? Foi muito evidente, né, como melhora desde, né, a gente falei da lei de cotas, mas assim, teve um momento que a Globo Filmes começou a atuar de uma forma, assim, acho que não saberia dizer o ano assim, mais veemente ali. Qualquer fomento, qualquer movimento nesse sentido, ele faz muita diferença, transforma muito a maneira como a gente vai pensar as estratégias. Mas a gente tem sempre um momento que parece mais promissor, né? Então, sei lá, chega o primeiro stream, chega a Netflix, mas a gente tem os atrapalhadores que vêm
desse lugar de falta de organização, de mercado, de políticas. Por exemplo, uma greve como essa é possível porque há uma organização muito grande, né, deles. A gente aqui está, junto com a Abra também, eles construindo uma organização ali para os roteiristas. Então, eu acho que essa organização de mercado, essa profissionalização, ela é essencial para que a gente consiga combater algumas exigências, alguns saques que eu acho que a gente vem tendo no nosso mercado a partir dessa falta de organização mesmo dos artistas, né? O agente, por exemplo, ele precisa que haja uma organização, até mesmo para os atores lá, o SATED, não acontece. Então, a gente quer... Imagina, se você pega 5 grandes agências, você pode dizer assim, ninguém mais vai aceitar tal e tal coisa. Isso aqui, tudo que se começa nesse sentido, a gente acaba não conseguindo colocar adiante, porque as individualidades, um ator que precisa, o outro que... eles não têm um apoio, uma união possível, onde eles também se apoiem, até mesmo estruturalmente, para que a gente possa fazer esse tipo de reivindicação de forma mais consistente, né? Acho que foi assim, tinha 1 milhão de perguntas, né? Falar em diversidade, falar em conselho que vocês podiam dar para novos talentos. Eu fiquei aqui, minha cabeça ficou perguntando essas coisas, mas eu acho que era bacana se vocês pudessem fechar falando um pouco quais seriam os desafios e oportunidades, quais são os desafios e oportunidades nesse mercado, né, assim, no trabalho regular com os talentos, e dar um pouco da visão de futuro de vocês, né? Eu acho que a greve, a sensação que eu tive aqui na transição da fala da Marina para a Carol é que a greve afetou mais diretamente os Estados Unidos, mas indiretamente afetou o Brasil, porque as plataformas deram uma diminuída no compasso nas contratações aqui do Brasil. Quem trabalha nesse mercado sentiu isso esse ano, e a volta das políticas públicas ainda não aconteceram no fluxo que poderia, né? Tem um início, mas elas estão começando a acontecer agora, porque os projetos começaram a voltar a ser aprovados e tal. Então, um pouco como é que vocês olham aí? Oportunidades, desafios, futuro, e aí a gente fecha com uma fala de cada uma de vocês sobre isso. Posso começar? Pode. Eu acho que quando você pergunta sobre desafios, você está perguntando para um agente, né? Nesse momento. Uhum. Atualmente, o meu maior desafio está sendo pessoas que você sempre, como agente, o seu objetivo é ter clientes que já estão consagrados e alguns clientes que são projetos que você quer que cresça, que pessoas que você acredita, e você está tentando trazer para novas oportunidades mais fortes. Atualmente, o meu maior desafio está sendo esses projetos de clientes, que coisa horrorosa falar isso, mas esses clientes que são meus projetos, minhas paixões, assim, que eu quero que cresçam, porque não estão tendo tantas oportunidades, assim, pelo mercado tá sendo devagar, todo mundo está disponível. E quando está todo mundo disponível, você não tem a chance de trazer a segunda opção pro buyer, a terceira opção. Você não tem muita abertura de poder trazer projetos, trazer clientes que talvez o projeto não conheça. Isso está sendo um pouco difícil para mim, de não poder abrir oportunidades para pessoas que eu trouxe, que eu quero poder trabalhar. E eu acho que os Estados Unidos é um mercado forte, mas foi completamente instável esse ano. Então, assim, eu não podia ter uma conversa no telefone com o cliente e falar, com certeza isso vai acontecer, porque foi tudo muito, assim, a gente não sabia quando a greve ia acabar, a gente falava, vai acabar agora, mas não acabava. E agora a gente achava que quando acabasse, a gente ia acabar tendo uma chuva de oportunidades. Não foi o que aconteceu. Então, assim, está sendo um aprender diariamente do que vai acontecer. Assim, tá bem diferente do que a gente está acostumado a lidar, que é sempre o mesmo número de ligações, etc. Mas eu acredito que o ano que vem esteja melhor. Assim, esse está sendo o maior desafio, pelo menos para mim, de volume de projetos e a competição que está existindo por ter tanta gente disponível. Então, eu acho a estabilidade mesmo, assim, né? No caso, não ter estabilidade para você ler o mercado e traçar estratégias tanto de carreira quanto da carreira da própria
empresa, né? Assim, que tipo de agência a gente vai ser, por quê, e, né? Eu dependo dessa leitura de mercado. Você falou dessa coisa das políticas públicas. Eu estou esperando como que vai coexistir tudo isso, porque a gente foi tendo, né? Primeiro você tinha lá a política pública, tinha a TV aberta, política pública, que era onde eu comecei ali naquele momento. Aí veio a lei de produção, né, de cotas, e aí tivemos a TV acaba, e vem o streaming, mas aí a gente já estava com as questões políticas, pandemia. Então, assim, como que você vai fazer uma estratégia de carreira sem você saber qual é a nova novela em termos de estabilidade ou audiência financeira, qual é o novo produto que vai dar aquilo que uma novela dava para um ator? Isso tudo ainda está muito nebuloso. Então, você vai dirigindo com névoa, né? E erraticamente. Isso eu acho muito ruim para as carreiras e para a empresa. Então, o grande desafio é essa leitura, esse mapeamento de mercado. E aí, em termos de empresa, entender qual é o novo média, uma agência média, uma agência grande. E falando em volume de talentos, poxa, depende do número de projetos que existem, né? Porque a gente teve um momento onde a gente tinha, sei lá, já quase 200 pessoas e a maioria das pessoas estavam trabalhando. Isso é grande? Não sei. Está todo mundo trabalhando, então significa que a gente está conseguindo. Agora, isso precisa começar a ficar menos instável para que a gente tenha planejamento nesse sentido, né? Então, acho que esse é o desafio do momento aí. Essa estabilidade vem do próprio mercado, né, Carol? Acho que o mercado brasileiro audiovisual, ele ainda está, né, vivendo aí esses sobressaltos aí em função de questões políticas, em função da própria economia do Brasil, né, mercado norte-americano por outras razões, além dessas, né, mas por outras razões aí relacionadas à perspectiva de futuro mesmo para a indústria. É um grande desafio que vocês têm para viver. Mas, meninas, Marina, Carol, adorei o papo, aprendi horrores aqui, espero não ter feito nenhuma pergunta besta para vocês, mas eu acho que é muito bom ter a perspectiva de quem está na posição que vocês estão, de olhar o mercado, tanto da perspectiva dos talentos, quanto da perspectiva dos produtores, daqueles empregadores, né, dos demandadores aí desses talentos, porque vocês estão exatamente no meio do furacão, aí, no olho do furacão. Então, é muito bom ter essa perspectiva. Adorei essa conversa, agradeço imensamente a participação de vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigado, Carol. Obrigado, Marina. Fábio, obrigado, mais uma vez, obrigado pela parceria, Marina, Carol, até a próxima. A gente volta, então, em breve com mais um Café com Pixel e vocês são sempre convidadas aqui a voltarem quando quiserem. Mais uma vez, muito obrigado. Tchau, tchau.